missões, uma palavra nesse sentido. Culto e missões, sempre procuramos despertar a consciência da igreja para a sua responsabilidade com a obra de Deus, com o envio de Jesus. Eu e você já estamos debaixo de uma palavra de envio, você sabia disso? Aleluia. Não falamos do chamado, porque o chamado nós já fomos. Falamos do envio, porque nós temos uma palavra da parte de Cristo. Aquele que nos chamou é o mesmo que nos enviou. Aleluia. Então nós já estamos debaixo de uma palavra de envio, para ir, vão, ide, aleluia, fazei. Então basta somente nós obedecermos a esse envio de Jesus, para que a obra dele continue prosperando, crescendo, avançando. A missões, ela está sendo realizada, ainda que muitas vezes nós não vemos. Tem muita coisa acontecendo que foge do nosso olhar, que foge do nosso conhecimento. Mas o fato de nós não conhecermos e não vermos, não significa que não está acontecendo. Não significa que Deus não está salvando, que Deus não está curando, que Deus não está prosperando as obras missionárias que estão aí espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Mas, como é uma corrente, nós fazemos parte como um elo dessa corrente, porque ninguém faz missão sozinho. A igreja que envia, a igreja também sustenta, ampara. E falando da nossa igreja, a nacional, aí você tem no Brasil, os campos, as congregações, as regiões, em todos esses lugares tem missionários sendo enviados. E esses missionários são enviados pelas igrejas, e as igrejas, portanto, precisam segurar a outra ponta da corda, enquanto alguém está lá, irmão, no fundo do poço, resgatando as almas que estão perecendo, que estão partindo sem salvação. E a nossa tarefa do lado de cá, se não estivermos lá, é sustentarmos essas pessoas, orando, contribuindo, porque aonde muitas vezes nossos pés não alcançam, a nossa oração alcança. Aleluia. Onde muitas vezes nossos pés não vão, as nossas ofertas vão. Aleluia. Então todos nós podemos fazer alguma coisa para esta obra de Deus, porque todos nós já fomos enviados. Amém? Amém. E qual é a razão então? Qual é o motivo? O porquê nós pregamos o Evangelho? Por que eu e você devemos pregar o Evangelho? Por que Paulo pregava o Evangelho? Por que eu prego o Evangelho? Você já se fez essa pergunta? Por que você prega o Evangelho? Aleluia, Jesus. Porque é possível pregar o Evangelho certo, com as motivações erradas. É possível levar uma mensagem boa, mas com uma motivação equivocada. Por isso hoje vamos pensar sobre por que pregamos o Evangelho, por que devemos pregar o Evangelho. Paulo, ele aqui nos instrui em algumas coisas a respeito disso. O versículo que nós lemos fala sobre o desejo de Paulo de pregar o Evangelho nessa igreja, a igreja de Roma. E a igreja de Roma não era qualquer igreja. A igreja de Roma era a igreja da capital, era a igreja de status, era a igreja de elite, era a igreja da metrópole, aonde estava o poder. Era a igreja em que tinha muitos doutores, gente capacitada. E Paulo tinha o desejo de pregar lá, porque ele não conhecia essa igreja. Ao que parece, não foi fundada por ele. Ele tinha planos de ir naquela igreja e compartilhar com aqueles irmãos também a palavra. Quem sabe ganhar alguns frutos também naquele lugar. E ele planejou, e como vemos no seu plano,
no capítulo 15 dessa carta, ele vai falar que nos planos dele de ir visitar essa igreja, estava numa passagem, quando ele fosse para a Espanha. Ele tinha então o desejo de pregar na Espanha, um lugar onde o evangelho não havia chegado, porque ele tinha como meta de não pregar o evangelho onde já fora anunciado, para não edificar em fundamento alheio. Essa era uma estratégia dele de trabalho. Aleluia. Porque ele não queria pregar aonde Cristo já tinha sido pregado. Ele queria pregar onde Cristo não havia sido pregado ainda. Abrir igreja ali, estabelecer comunidades ali. Esta era uma meta. E isso causa a expansão do evangelho, a expansão da igreja. E Paulo foi o maior expansionista da igreja, por causa dessa visão expansionista. E aqui então, ele tem planos de passar nessa igreja e compartilhar com os irmãos. Mas o que motivava ele a fazer isso? Primeiro é o amor pelos irmãos, o desejo de conhecer os irmãos pessoalmente e compartilhar com os irmãos. E também, talvez, no plano de fundo, no pensamento dele, havia uma certa reserva quanto a essa igreja, por ela ser uma igreja mais elitizada. Ele podia se sentir um pouco inferiorizado, ele podia se sentir apequenado diante desse pessoal aí. Por isso ele destaca que eu quero pregar o evangelho aí. Sabe por quê, gente? Porque eu não tenho vergonha do evangelho. Aleluia. Eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Por que o evangelho de Cristo não causa vergonha? Porque para ele o evangelho de Cristo era o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação. Aleluia. Salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então, o primeiro motivo para nós pregarmos o evangelho é porque o evangelho transformou a nossa vida. Aleluia. É porque o evangelho já está na nossa vida. É porque o evangelho já transformou a minha história. Aleluia. Lembramos que Paulo, lá em Atos capítulo 9, era um perseguidor da igreja, aprisionava irmãos, maltratava irmãos, consentia no apedrejamento, como no de Estevão, com carta em suas mãos, respirando ameaça de morte, indo para Damasco para prender irmãos, caso achasse aqueles que eram do caminho, para levar para Jerusalém e prendê-los. Mas alguma coisa aconteceu naquela estrada de Damasco. Alguma coisa aconteceu na estrada de Damasco. E aí então uma luz brilha diante de Paulo. E ele então, diante daquela luz, ele cai por terra e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus fala daquela luz: sou eu, Paulo. Sou eu, o Jesus a quem tu persegues. Aleluia. E aí então Paulo ficou cego por 3 dias, é levado até Damasco, na casa do irmão, na rua direita. O irmão chamava Judas. Deus fala com Ananias: vai lá, ora por ele. Ananias fala: eu não vou orar por ele, não. Ouvi tanta coisa a respeito desse homem. Ele é um inimigo infiltrado. Ele não é um convertido, ele é um perseguidor. Isso é estratégia. Ele veio para levar nossos irmãos presos. Meu Deus. Mas convencido pelo Espírito, ele foi lá e chegou e falou: irmão Saulo, o Senhor me enviou a orar por Aleluia. Aleluia. Então Ananias ora, porque o Espírito tinha dito para ele que ele era um vaso escolhido, vaso escolhido para levar o nome de Cristo. Aleluia. Diante dos reis, diante dos gentios. E ele ia também aprender quando importava padecer por este nome. E então esse que foi alcançado pelo Evangelho está autorizado a pregar o Evangelho. Aquele que já experimentou tem condições de ofertar. Porque tem gente que quer pregar o Evangelho, mas sendo que não tem ainda uma vida transformada pelo Evangelho. Meu Deus. Veja que para pregarmos o Evangelho precisamos primeiro
ter a vida transformada. Aleluia. Senão o Evangelho não vai ser bênção, não vai ser o poder, não vai surtir o resultado esperado. Agora, é verdade que também há pessoas que pregam o Evangelho, mas pregam com motivações erradas. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, que havia pessoas que pregavam o Evangelho por contenda, por porfia, por vanglória. Ele sabia disso. Pregava o Evangelho, mas a motivação que estava ali pulsando e movendo essas pessoas estava errada. Uns pregavam por dinheiro, inclusive, mercantilizavam o Evangelho, a palavra de Deus. Então, precisamos pregar o Evangelho, mas com a motivação certa. Aleluia. E a motivação certa para pregar o Evangelho deve estar alinhada à vontade de Deus. Aleluia. Qual é a vontade de Deus ao nos entregar o Evangelho? Qual é a finalidade de Deus ao nos dar esta mensagem? Aleluia. A vontade de Deus era que a salvação chegasse até as pessoas. A mensagem do Evangelho, porque Evangelho quer dizer a boa nova, a boa notícia. Glória a Deus. Num tempo de más notícias, como estamos vivendo, num tempo de más notícias, de fake news, não é verdade? Más notícias que acontecem a todo momento, chega aí e vai nos bombardeando o dia todo, né? Más notícias daqui, é da política, é da economia, é do comportamento do ser humano, é tragédia. Toda sorte vão bombardeando o nosso coração. Verdade. O Evangelho, por outro lado, irmãos, é uma notícia diferente. É uma notícia que é uma grande necessidade nesse mundo. O mundo está carente de boas novas, de boas notícias. Além de boas novas, por ser coisa boa, é uma notícia celestial. Graças a Deus. É uma notícia do que Deus já fez. As boas novas é uma notícia do que Deus já fez por nós. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos falando do que estamos fazendo, nós estamos falando do que Deus fez por nós. Aleluia. Pregar o Evangelho é falar do que Deus fez por nós. Aleluia. Porque a notícia não é sobre mim, a notícia é sobre Ele. Aleluia. A notícia não é sobre o que eu faço, a notícia é sobre o que Ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Agora, cá entre nós, que há alguns evangelhos que, na verdade, não falam do que Deus fez, falam do que as pessoas fazem. É o evangelho antropocêntrico, Meu Deus. em que não é Deus no centro, em que não é Cristo no centro, é o homem, é a pessoa, é o nome. Meu Deus. É o evangelho antropocêntrico. E o evangelho antropocêntrico muitas vezes ele agrada, porque ele tem a intenção de afagar o ego do homem. Por isso que você vê muitas vezes lugares onde o evangelho não é pregado na sua totalidade, fervendo de gente. Não estou dizendo que é tudo, tá, irmãos? Tem gente falando a verdade e está cheio de gente, mas tem lugar cheio de gente que está vazio da verdade. Porque o Evangelho não é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho antropocêntrico. O homem no centro e voltado para o próprio homem. E aí então não fala do que Deus fez, fala do que o homem faz, do que o homem pode fazer. A mensagem do Evangelho, ela vem do alto, ela não vem de baixo. Aleluia. Glória a A Deus. mensagem do Evangelho é uma mensagem de Deus e não do homem. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem do Evangelho, ela tem origem, é natureza divina. Glória. É humana, é carnal. Não é o Evangelho de Paulo. Aqui não estamos pregando o Evangelho de Paulo, porque havia muitos lá, né, nas primeiras igrejas, em Corinto, por exemplo, havia alguns ali que eles diziam assim: eu creio no Evangelho de Paulo, aí eu creio no Evangelho
de Apolo, e ficavam acreditando no Evangelho, mas do homem, ficavam separando, dividindo a igreja. Paulo chega falando assim: quem é Paulo, quem é Apolo? Aleluia, Jesus. São só servos por meio de quem vocês creram. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus que nos deu o Evangelho. Muitas vezes nós glorificamos os pregadores, os mensageiros, e esquecemos do dono da mensagem. Meu Deus. Aleluia. Não podemos perder o foco do Evangelho. Não podemos tirar a centralidade de Cristo no Evangelho, na igreja, na nossa vida, na nossa história. Estão querendo tirar Cristo da história. Estão querendo tirar Cristo de todos os lugares, inclusive das igrejas. Meu Deus, misericórdia. E eles começam isso corrompendo o Evangelho. Corrompendo o Evangelho. Então precisamos, como Paulo aqui, para pregar o Evangelho, primeiro precisamos ser transformados por ele. Segundo, nós devemos pregar o Evangelho sem medo e sem vergonha do Evangelho, porque não há nada envergonhável no Evangelho. Aleluia, Jesus. Há alguma coisa do que se envergonhar no Evangelho de Cristo? Às vezes nós nos envergonhamos dos evangélicos. É verdade ou não é? Às vezes nós nos envergonhamos de atitudes, posturas, escândalos de evangélicos. Mas o Evangelho não, o Evangelho é puro. Aleluia. O Evangelho é santo. Aleluia. O Evangelho é de Deus. Agora, as pessoas muitas vezes, que deveria ser a Bíblia que o mundo lesse, porque a primeira Bíblia que o mundo vai ler é a minha e a sua vida. Ele tem que ver o Evangelho na minha e sua vida. Verdade. A Bíblia que nós lemos é essa. Mas para que eles leiam a Bíblia em nossa vida, nós precisamos ler a nossa Bíblia. Nós precisamos viver o nosso Evangelho. Aleluia, Jesus. Senão nós não vamos refletir o Evangelho, porque nós não temos ele. Você sabe que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é isso? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Aleluia. Então aqui o chamado de Deus para nós essa noite é para vivenciar o Evangelho, para não sermos escândalo no Evangelho. Glória a Deus. Para não sermos tropeço no Evangelho. Aleluia. Para não sermos barreiras na vida de pessoas para o Evangelho. Eita. Sabia que tem gente que fala assim: eu não vou naquela igreja porque fulano é de lá. Já viu isso? Eu ouvi, lamentavelmente eu ouvi. Meu Deus. Dias atrás, reverendo falando para mim, filha dele convidou uma pessoa lá da igreja de Monte Sião, da cidade de Monte Sião, uma autoridade. Olha, vamos naquela igreja comigo, né? Olha, naquela igreja eu não vou porque eu não gosto de uma pessoa que vai lá. Olha só para você ver. Não gosto de uma pessoa que vai lá. Então vamos na outra igreja. Eu tenho uma outra igreja de um amigo. Vamos naquela igreja. Aí ela falou o nome do pastor da igreja. Ah, não, eu conheço. Lá eu vou. Lá eu gosto onde eu pastor. Aleluia. Só que daí ela recebeu a informação que havia uma outra pessoa que frequentava aquela igreja. E era uma autoridade política. Olha. Frequentava aquela igreja. Aí essa pessoa já foi uma barreira para o Evangelho, para que aquela pessoa fosse para a casa de Deus, porque aquela pessoa não era uma pessoa de bom testemunho na cidade. Meu Deus. E tem gente que não entende, irmão. Ela pode ter sido transformada, mas a imagem que as pessoas ainda guardam daquela vida é a imagem da vida pregressa.
Então nós precisamos, irmãos, viver o Evangelho, para que não é com argumento que nós vamos vencer e convencer as pessoas, é a nossa atitude que deve falar mais alto que as nossas palavras. A nossa atitude deve falar mais alto que as nossas palavras. Então, não devemos envergonhar do Evangelho, porque não há do que se envergonhar no Evangelho. Mas sabe que os cristãos do primeiro século, eles viveram situações que muitos deles ficavam intimidados em declarar que era do Evangelho. A perseguição era aberta, a perseguição era de morte, a perseguição era para apostatar da fé. Muitos apostataram, mas os verdadeiros vão permanecer até a morte. Mas alguns cambaleavam, alguns titubeavam. E Paulo ele escreve uma mensagem para Timóteo, porque Paulo estava preso. O mentor dele, o pastor dele estava na cadeia. E Timóteo lá em Éfeso. E o pastor na cadeia preso. Imagina só você explicar para as pessoas que seu pastor está preso. Quem conhecia, conhecia, mas e quem não conhecia? Até você provar que focinho de porco não é tomada, né? As pessoas já tinham fechado o coração, escandalizado o Evangelho. Mas ele escreve para Timóteo, exortando Timóteo, 2 Timóteo 1:6. Por esta causa te admoesto que desperte o dom que há em ti, que foi lhe dado pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Eita Deus! mas de poder, de temor e de moderação. E Aleluia. não te envergonhes de Cristo e nem das minhas cadeias, que sou prisioneiro de Cristo. Ao que parece, havia no fundo uma certa vergonha por causa do seu líder estar preso. Então Paulo vem lembrar a ele: olha, Meu Deus, não te envergonhe do Evangelho, nem das minhas cadeias, porque as minhas cadeias não são minhas, são cadeias de Cristo. É por causa do nome de Cristo. Aleluia. Nós não somos malfeitores, nós somos benfeitores. Aleluia. Aleluia. Estou sofrendo isso por injustiça, mas é por Cristo. Por Aleluia. Cristo. E Paulo sim, realmente enfrentava calúnias por causa do nome de Cristo, mas ele não se envergonhava do Evangelho. Aleluia. E ele dizia para as pessoas: não se envergonhem do Evangelho, não tenha vergonha, porque não há nada envergonhável no Evangelho. O que há é muitas vezes o Evangelho da vergonha. Por aí o Evangelho sendo pregado, o Evangelho da vergonha. O Evangelho da vergonha é aquele outro Evangelho, o Evangelho que Paulo fala que, ainda que vindo anjo do céu, ou entre nós mesmo alguém nos pregar outro Evangelho que vá além desse Evangelho que vocês receberam, seja anátema, seja maldito, seja condenado. Então há alguns evangelhos por aí, evangelhos da vergonha, que nós devemos nos envergonhar mesmo, porque são evangelhos prostituídos, adulterados, corrompidos, que engana, é falso, é igual o Denorex, parece, mas não é, né? Parece, tem aparência de piedade, mas nega-lhe o poder. Meu Deus. Então há muitos por aí, abram seus olhos, igreja, quanto ao evangelho prostituído, o evangelho corrompido. O evangelho de Deus é puro, Aleluia. é santo, não há do que se envergonhar dele. Glória. Por que não há do que se envergonhar? Porque primeiro, como falei, é de Deus. Não tem que se envergonhar nada que vem de Deus. Segundo, porque não só é de Deus, falando da sua natureza, da sua origem, mas também a finalidade. Qual é a finalidade do Evangelho? A finalidade do Evangelho é salvar. Aleluia. Salvação. Aleluia. Glória a Salvação da alma.
E aqui a palavra salvação inclui não só a salvação da alma, mas inclui cura, libertação. Porque a mesma palavra que Cristo usou, vai, a tua fé te salvou, é a mesma palavra que ele usa aqui para falar da salvação. Então perceba que o evangelho que nos salva é também o evangelho que nos cura, é o evangelho que nos liberta. Aleluia. Glória a Deus. Agora, você pode até ficar doente, mas a sua alma pode ser salva e deve ser salva. Aleluia. Porque o evangelho, o seu primeiro propósito é salvar a nossa alma. É Deus. Salvar a nossa alma. Lembre-se que Cristo, enquanto aqui na terra, ele era o evangelho vivo. Ele era o evangelho vivo. Aleluia. E sendo ele o evangelho vivo, ele tinha a missão de salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Em João capítulo 4 narra que Jesus ele deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aleluia. É interessante isso, porque era necessário para Jesus, era-lhe necessário. Não era a única estrada, não era o único caminho para descer lá, atravessar por Samaria. Havia outros caminhos. Inclusive, todo bom judeu fazia esse outro caminho, ainda que fosse mais longe, só para não passar no meio de samaritano, só para não ter que encarar esse tipo de gente, só para, sabe, não quero nem ver, nós não podemos nem atravessar a ponte junto. Não se dava. Mais de 700 anos de rivalidade, de luta, de batalha, de discriminação. Samaritanos, judeus não se davam. Só que os judeus se achavam melhores, né? Eles se achavam a última bolachinha do pacote. Eles confundiram. Israel tinha uma vocação, um chamado, foi escolhido por Deus como sendo uma escolha instrumental, ou seja, Deus escolheu eles como um instrumento. Só que eles se acharam muito especiais, especiais demais, mais especiais do que os outros. Eles não estão tomando cuidado também, né? Não tomar cuidado, porque às vezes nós somos crentes, 23 anos já no Evangelho. Às vezes nós começamos a achar melhor que os outros, porque eu estou há muito tempo no Evangelho. Nós não podemos perder a sensibilidade de entender que, embora estamos há tanto tempo no Evangelho, nós não podemos ser melhor do que os outros, porque Aleluia, Jesus. o mesmo que me alcançou pode alcançar ele. O mesmo que me usa pode usar ele. Porque a oferta ainda está aberta. Aleluia. A porta ainda está aberta. Glória a Deus. Ainda há espaço na casa. Aleluia. Deus ainda tem gente que Ele está chamando, gente que Ele está usando. Aleluia. E Ele pode usar essa pessoa muito mais do que nós. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz na vida das pessoas mais do que tem feito na nossa. É verdade. E aí, irmãos, eles perderam essa linha. E aí Jesus, como sendo diferente, ele veio sempre mostrando como que devia fazer. Porque o discipulado de Jesus era assim, ó. Ele chamou, né, os seus discípulos. E como que Jesus fazia no discipulado com eles? Jesus primeiro ensinava. Jesus ensinava e depois Jesus fazia para eles ver Jesus fazendo. Eu ensino, vocês assistem eu fazer. Depois eu ensino, vocês me ajudam eu fazer. Você coloca a mão na massa também, vão fazer comigo. Depois o outro nível, Jesus dizia: eu ensino vocês, agora eu deixo vocês fazer. Aleluia. E eu ajudo vocês a fazer.
Esse é o discipulado de Jesus. Glória a Deus. É por isso que Ele nos enviou, ensinando a não fiquem, gente. Ele falou: espere até que sejais revestidos de poder, e depois vocês vão. Ide, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E eles saíram dali, a Bíblia diz que Jesus confirmava a palavra deles por meio de sinais e prodígios que seguiam. Glória. Você está debaixo de um envio. Os sinais vão seguir você. Você não vai precisar ficar seguindo os sinais, irmãos. Eles não precisavam ficar seguindo os sinais, porque os sinais passou a seguir eles, porque Jesus ia fazendo sinais atrás deles e através deles. Glória a Deus. E aí então, Jesus ensinando, chegando ali junto ao poço de Jacó, ensinar, manda os discípulos para a cidade comprar comida, e chega ali uma mulher com um cântaro para tirar água do maior calor do dia, às 12 horas. Jesus pede para ela de beber. A mulher estranha: mas esse homem é diferente, esse é judeu e fica pedindo água para mim, mas isso é incomum, nunca aconteceu isso. Mas Jesus gostava de quebrar protocolo, porque esse protocolo foi criado pelos próprios homens, não foi criado por Deus. Por que ele tinha que se acomodar a esse protocolo que estava destruindo as pessoas, separando as pessoas, deixando pessoas perecer? E aí então Jesus quebra esse paradigma. Olha, eu sou diferente. Eu sou diferente. E aí então ele pega, mas na verdade ele queria dar. Porque Jesus não precisa de nada nessa parte. Jesus não precisa de nada de nós. Ele nos deu a alegria e a honra de participar daquilo que Ele está fazendo. Por isso Ele nos chamou: venham, participem para fazerem comigo. Aleluia. Eu dou a vocês autoridade, dou a vocês poder, e vocês vão e eu vou confirmando. Aleluia. Glória a Deus. Tanto é que Jesus muitas vezes fala: se essas pedras ficarem quietas, né? Ou se essas crianças ficarem quietas, as pedras clamarão. Ora, Deus não precisa de nós. Ele tem os seus meios, Ele pode fazer muito bem, independente de nós. Aleluia. Agora nós devemos nos sentir privilegiados de poder estar trabalhando com Aleluia. Deus. Por isso que o irmão falou aqui algo muito interessante. E o que deve fundamentar todo o nosso trabalho é o amor. Dom sem amor é nada. Dom sem amor é nada. Porque o que alicerce, fundamenta e autentica todos os dons espirituais é o amor. Porque os dons cessarão, mas o amor permanecerá. Então, se não tem o amor aqui, vai permanecer o quê? Então precisamos ser fundamentados em amor, porque Deus é amor. Voltando aqui, Jesus então quebra o protocolo para ir terminando, falando com aquela mulher, querendo entregar uma água para descedentar uma sede que somente Ele pode, a sede da alma, a sede lá do profundo, existencial. Aquela mulher é uma mulher complicada, irmãos, uma mulher complicada. Ela está num horário diferente do comum, porque ela não quer se misturar com os outros, porque já trazia um estigma sobre si, por causa da sua condição moral, social, por causa da sua condição religiosa, racial. Mas Jesus, Ele vai, e aquela hora era a hora de Deus. Não foi por acaso que Ele chegou ali, porque era necessário. Não era necessário, era necessário para Ele, porque embora aquela mulher não estava ela não estava nos planos de Jesus, não estava nos planos dela, mas ela estava nos planos de Jesus. Aleluia. Ela estava nos planos de Jesus. Era necessário, porque Ele estava vendo aquela mulher naquela hora. E aí então Jesus desenvolve uma conversa com aquela mulher e começa a envolver e revelar, começa a fazer revelações para ela.
E aí então a mulher vai se interessando mais e mais, mais e mais, mais e mais. Quando ela fala que eles estão esperando o Cristo, ele fala: eu sou o Cristo. E depois daquela hora, então a ficha cai. Aquela mulher, sem saber o que fazer, o que ela fez? Ela pegou, deixou o canto que ela foi buscar água e foi até a sua cidade, foi chamar e convocar as pessoas. Ei, eis aqui um homem. Glória a Deus. E aí, Aleluia. então, irmão, todas as pessoas foram até Jesus e creram nele. Por causa do testemunho daquela mulher. Aleluia. Esse é o poder do Evangelho, o poder que transforma o homem de dentro para fora, irmão. Aleluia, Jesus. De dentro para fora. Aleluia. E aí então essa mulher transformada, ela começou então a ser uma portadora também do Evangelho. E aí, igualmente, ela passou a ser um instrumento de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, a simplicidade do Evangelho. Se o propósito dele é salvar, livrar o homem das correntes do pecado, das prisões de Satanás, do caminho de morte, destruição, para a vida e a vida com abundância, a simplicidade do Evangelho é que a pessoa creia. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que crê será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo vai dizer: mas como invocarão aquele em quem não creram? Então, para invocar eu preciso crer. E para quê? E para crer eu preciso conhecer. E como que eu vou conhecer se eu não ouvir? Como que eu vou ouvir se não há ninguém que fale? E como as pessoas vão falar se não há ninguém que envie para falar? Aleluia, Jesus. Muitas pessoas estão perecendo porque estamos ficando calados. Sabe por que aquela mulher do fluxo de sangue, ela veio por detrás de Jesus? Porque ela ouviu falar. Se alguém que tivesse recebido e ficasse quieto, calado, aquela mulher estava doente até hoje. Pode dizer, né? Havia morrido doente. Mas como alguém estava Deus, ele é falando, lindo na terra. Aleluia. como alguém estava falando, ela ouviu alguém falar. Glória. Aleluia, Jesus. Eu estou aqui porque eu ouvi alguém falar. Alguém falou para mim. E falando para mim, desceu no coração. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa com a boca e crê com o coração será salvo. Aleluia, Jesus. Agora, esse justo, ele deve viver por essa fé. Aquele que crê, ele deve viver por essa fé. O meu justo viverá pela fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A partir de então passamos a viver pela fé. Glória a Deus. Viver pela Te fé é amo, viver na Deus. dependência de Deus. É viver debaixo do senhorio do Senhor. De fé em fé. De glória em glória, assim a igreja caminha. Aleluia. Amém? Você já é um missionário enviado. Você já é um pregador do Evangelho que já está autorizado. Você se preocupa em pregar, se preocupa com o resultado. Deus. Às vezes as pessoas se preocupam com o resultado, né? Se eu pregar, o paralítico vai andar, o mudo vai ouvir falar, o cego, o surdo vai ouvir. Se eu pregar, o pecador vai se arrepender. Irmão, se preocupe com isso, não faça a sua parte, pregue, fale. Aleluia. Você tem duas atitudes a tomar: a atitude do semeador e a atitude do colhedor. Você pode plantar, lançar a semente. Talvez você não colha, outro vai colher. Mas você pode colher fruto que outros plantaram. Então nós, de duas formas, nós semeamos e também colhemos. Aleluia. Aleluia. Agora, irmão, um é o que planta, outro é o que rega, outro é o que colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Glória a Deus. Então, quem planta, quem rega é um, Paulo fala. Nós somos um corpo, irmão. E aí então, deixa o resultado na mão de Deus. O resultado fica com Deus. Deus se responsabiliza pelo resultado. Fica tranquilo. Quando você tenta dar o resultado, você querer fazer o trabalho de Deus, irmãos, isso é sofrimento.
Às vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus, não é? A gente não fala o trabalho da gente, quer fazer o trabalho de Deus, irmão. Deve fazer o trabalho nosso. O que Ele nos pediu para fazer? Tem gente fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. Eita, Jesus. Tem gente querendo fazer um trabalho que só Deus pode fazer e está sofrendo, sabe por quê? Porque você não converte, você não muda a vida das pessoas. É o Evangelho que muda. Aleluia. Veja, no tempo de Deus, na hora de Deus, a semente vai brotar, o fruto vai aparecer. Mas Aleluia. descanse, irmão. Faça o que Deus pediu para fazer, que Ele falar o que Ele prometeu fazer. Glória. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus.